boa noite, sejam bem-vindos ao programa Para o Alto. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Pop Cariri FM em Campina Grande. Hoje é 3 de novembro de 2025, estamos chegando na reta final aí do ano. Meu nome é Camila Pascoal e toda segunda nós estamos aqui para falar sobre santidade, sobre o amor de Deus, sobre a vida real e sobre o sentido das nossas vidas. Esse programa tem o apoio do Colégio Siquidammas, que é o nosso parceiro oficial aqui do programa Para o Alto. E eu gostaria de dar as boas-vindas a você que já está nos escutando aí no YouTube, no seu carro, na TV, no celular, em qualquer lugar. Já aproveita para compartilhar esse link com todo mundo. Hoje a gente vai... Já está aqui a fotinha do grande homem que a gente vai falar hoje. E aí a gente tá com um time de convidados aqui, muito especial também. Queria já mandar um abraço para o pessoal da JMV de Tubibal, que já tá aqui. Antes da gente começar, eles já estavam aqui. Leonardo e toda a galera lá. Eu descobri que Tubibal fica no Rio Grande do Norte, né? Então, um abraço para todo mundo. Falando em JMV, vamos conhecer os nossos convidados de hoje, né? Que estão aqui para falar sobre Dom Helder Câmara, o servo de Deus. Dom Helder Câmara, muito conhecido. Aí, Naomi já colocando a fotinha dele. Maravilhoso, assim, eu sou bem suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por Dom Helder. E tem mais gente chegando aqui, ó, Marcos Sena. Boa noite, Camila, Leno, Jéssica, Suerlen, Simonete, não é brincadeira dele. Ah, já tirando, olha. Irmã Dayana já tá por aqui também, ó. Irmã Dayana, Deus abençoe. Um abraço para todas as irmãs. JMV Regional Natal, marcando presença. Vamos lá, né, então... Vamos conhecer o nosso time de convidados, começando por ele, Suerlen, diretamente de Natal. Bem-vindo, se apresenta aí pra galera. Como é que tá sendo a experiência de estar aqui nesse programa? Boa noite, Camila, Leno, Jéssica, né? Nossos ouvintes do Para o Alto, esse programa que eu sou muito fã. Não perco uma edição, viu? Muito bem. Desde Santa Catarina Laborei, não perco uma edição. Olha, muito bem, muito bem. E faço parte da Juventude Mariana Vicentina, né? Uma associação de jovens internacional, que tem aqui tem em Natal, tem em Campina Grande, tem no mundo todo. E hoje para falar de um santo, um servo de Deus que eu sou tão devoto, né? Que é Dom Helder Câmara, acho que não só nordestino, mas brasileiro, né? Brasileiro. Que representa tanto o nosso país. Que bom, bem-vindo. Obrigado. E com ele, né? Jéssica também. Conta aí, Jéssica, como é que tá sendo? Quem é você, né? Como é que tá sendo aqui? Vim ao programa para falar sobre Dom Helder. Boa noite, gente. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Boa noite ao pessoal da JMV, né? Um abraço especial para o pessoal do Regional Natal que está aí acompanhando, né, o programa de hoje. Eu fico muito grata, muito feliz, Camila, pelo convite. E eu digo até que é uma honra falar desse brasileiro, né, e do legado que ele deixa para todos nós, né? O exemplo vivo, né, do Evangelho, né, dessa vivência do Evangelho. Que bom, bem-vinda. Obrigada. E, por último, para fechar aqui, Lenos, bem-vindo, Lenos. Conta aí quem é você. Obrigado, Camila. Boa noite, Sueli. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Meu nome, como Camila já disse, né, Leno Santiago, faço parte da JMV, Juventude Mariana Vicentina. Já comentado aqui por Sussu, por Sueli, né? Conhecido carinhosamente por nós, por Sussu. Boa noite a todo o pessoal do Regional que está nos ouvindo nesse momento. É um prazer falar de Dom Helder, né? Eu acho que nós, como vicentinos, né, falar do homem que tinha, em essência, esse carisma que faz parte de nós, né, vicentina, é gratificante. Que bom, bem-vindos. Muito obrigada desde já pela disponibilidade de vocês. Larissa, diretamente de Fortaleza, já está aqui. Irmã Dayana já colocou, ó, Dom Helder tinha um coração vicentino. Isso, realmente. é verdade. É verdade. Mas vamos lá, vamos conhecer ele, porque ele tem uma longa história, viveu muito, né? Graças a Deus, viveu muito e muita coisa. Mas eu queria começar perguntando a Lenos um pouco da infância e do contexto familiar, né? De onde é que vem Dom Helder? Dom Helder, ele nasceu em Fortaleza, precisamente em 7 de fevereiro de 1909. Seu pai era jornalista, tá? E também funcionário público. Sua mãe era professora do infantil. Mas, né, naquela época, com o alto índice de analfabetismo, né, acabava que ela ensinava tanto a crianças como a jovens. E para ele, desde menino, né, foi frequente ele ver, né, sua mãe, né, ensinando aquelas crianças pobres, aqueles jovens pobres. Isso já mexia com ele, né? Eles não eram de uma família de classe média, mas assim, tinham um pouco de condições e via aquela realidade daqueles que não tinham nada, né? E a mãe dele já contribuía com o que ela podia, né? Com a educação. No ano de 1915,
o Nordeste ele passou por uma seca grande. Isso afetou muito, principalmente o pessoal do sertão. E aí, diante de tanta miséria, né, o pessoal realmente estava morrendo de fome, né? Então, muitos tiveram que se mudar para as capitais dos estados. Tentar ver se conseguia, pelo menos, escapar da fome. Pelo menos sobreviver. E, como ele morava em Fortaleza, acabou que muitas dessas pessoas foram para Fortaleza tentar, né, como eu já disse, escapar da fome. E ele vendo aquela realidade lá de crianças como ele, chorando de fome, e a mãe desesperada, sem ter um pão para dar, isso já mexeu com ele. E ele, criança, ele já intuía que ele, né, a partir de Deus, né, ele podia ajudar aquelas pessoas. Ele intuía que o Evangelho, né, que a missão do Cristo é ir além do Evangelho. Isso ele já tinha essa ideia desde criancinha. Tanto que ele começa a sua ordenação, né, ele começa seu processo, né, junto à igreja bem cedo. Aos 14 anos, ele entra no seminário, Seminário da Prainha, em Fortaleza. E mãe professora, né, pai jornalista, ele gostava muito de ler. Então ele já lia muita coisa da igreja, já tinha esse envolvimento grande com a igreja. Os pais eram pessoas de muita fé. Então, com base, né, de escritos de Leão XIII, né, já fazendo a ligação aí com Leão XIV, com base no escrito de Leão XIII, ele via que o evangelho precisava ter mãos, né? O evangelho era ir além, né, de só altar. Então ele disse, não, é isso que eu quero. E ele já entra com os 14 anos no seminário. Que bom. E é interessante, né, Lemos? Até que isso que você falou, que desde quando ele era criança, pequeno, ele já tinha essa vocação, né, de querer ser padre. Nunca foi assim, às vezes a gente fala muito, vocês falam muito para o alto, de algumas vocações tardias, né? Chega para alguns padres, alguns santos, para ele não, desde criança, não, quero ser padre, né? E tem até uma passagem interessante que Dom Helder falou em entrevista, que, tipo assim, quem quiser assistir qualquer coisa do Dom Helder tem na internet, no YouTube, ele isso falando, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Ele falando. Tem entrevista assim dele em qualquer ocasião, sobre qualquer assunto, né? E ele fala que uma vez o pai dele chegou a ser mais ou menos 7, 8 anos de idade, aí chegou, meu filho, você fala muito de ser padre, fala, e não para de falar. Então acho que você vai ser padre mesmo. Mas eu vou falar um pouco pra você uma visão de um padre como ele deve ser, né? Aí Dom Helder fala que o pai dele fala. Ele fala até assim, até abre as aspas. Meu filho, você sempre disse que quer ser padre. Vai ficando mais velho e sai com essa ideia. Vou lhe dar esse retrato de um padre e guarde para toda a sua vida. Aí ele fala, padre e egoísmo não podem andar juntos. É uma aberração um padre egoísta. Porque o padre não existe no vácuo. Só existe padre para a glória de Deus servindo aos homens. Aí quando ele termina tudo isso, né? Aí Dom Helder fala, pai, exatamente um padre assim que com a graça de Deus eu quero ser. Então assim, desde o início, né? Até a gente chama muito do Dom Helder de profeta, né? Profeta da paz. Então isso aqui é uma profecia, né? E ele profetizou não só isso, mas muitas coisas que a gente vai ver direto lá no programa. E é interessante também que, ainda no tempo de seminário, ele participou de um retiro espiritual e ele escreveu, né, isso ficou entre os escritos dele, que ele disse, eu quero ser santo, mas um santo alegre. Um santo que lute ao lado do povo. E foi o que ele fez, né? Já mostra uma consciência social muito forte, sim, né? E também eu acho que essa influência também se deve, eu acho que à devoção, né? A São Francisco e a São Vicente, né? Que tem essa proposta de um evangelho de serviço, né? Como a gente falou aqui, né? A irmã Daiane até falou, né? Um coração vicentino, mas é bem isso mesmo. Ele também tem a base vicentina, porque o Seminário da Prainha, nessa época, era administrado pelos padres vicentinos, então os padres lazaristas. Com o carisma então, desde o início, ele, né, não tinha assim, um voltado totalmente para, né? Não era um seminário vicentino, mas era administrado pelos padres vicentinos, né? Então ele já conhecia essa base vicentina. E aí ele já sabia dessa vocação, né? E ele virou padre com quantos anos? Sabe dizer? Foi com 22 anos, né? Então, como o Lemos falou, entrou aos 14, né? Muito cedo. Né? Hoje a gente vê entrando aos 16, 18, mas entrou muito cedo aos 14. Criança, né? Pois é. Muito novo. E aos 22, ele conseguiu uma liberação da Santa Sé para se tornar 2 anos antes, né? Do que o normal, que era 24. Aí sim se tornou sacerdote. Aos 22 anos de idade, ó. Muito novo, né? Muito novo, uma criança. Acho que tudo na vida dele assim, foi muito, muito rápido, né? De padre para bispo, depois para ser bispo. Tinha muito esse desejo, né? De fazer a diferença. E aí, isso ainda no Ceará, né, Jéssica? Como é que foi esses primeiros anos aí de sacerdócio e
como é que era o contexto do Brasil na época, né? Eu acho que a história de Dom Helder, ela se mistura com a história do Brasil também, Sim, né? com certeza, né? Inclusive, muitos historiadores, a gente vê uma preocupação muito grande, inclusive da Comissão da Verdade de Pernambuco, de preservar esse legado, porque também faz parte da história do Brasil, de épocas bem importantes, né, para o Brasil. Então, após essa ordenação, né, como vocês falaram aqui, ele se envolveu muito com movimentos voltados para a educação. Mas dentro desse contexto tem uma passagem interessante sobre a questão integralista que a gente não pode deixar de falar, né? O Brasil, nessa época de 1930, vivia um cenário de instabilidade política, né? A gente via uma crise, né? Desigualdade social, e também a Europa, né? Na Europa a gente via a ascensão dos regimes totalitários, né? Do fascismo e o medo do comunismo. Né? Então, esse era o contexto. Então, nesse contexto, nesse ambiente, em 1932, surge no Brasil a Ação Integralista Brasileira, né? Liderada por Plínio Salgado, que pregava o nacionalismo cristão autoritário, né? Inspirado no fascismo italiano. Então, nesse ápice dessa empolgação da juventude, dessa ideia de querer mudar o mundo, né? Eles se envolvem nesse movimento, que tinha como lema Deus, Pátria e Família, né? E ele via nesse movimento, né, uma oportunidade de levar o evangelho, né? Mas aí o que é que ele observa? Vem o momento do desencantamento. Ele observa que esse movimento cultuava mais a figura de Plínio Salgado, né? E estava cada vez mais autoritário, né? Então ele percebe que os ideais que ele buscava de justiça social, de mudança de mundo, né, na verdade, não estavam presentes ali, né? Ele chega até a afirmar, né, que foi o maior erro da minha vida, né? E também meu maior aprendizado, né? Ele traz isso, ele traz como uma autocrítica. A gente vê muita crítica a ele por isso, mas ele mesmo faz essa autocrítica falando, né, que foi um grande erro, mas também um grande aprendizado, e ele nos alerta, né, sobre esses movimentos, né, que até hoje estão presentes, né, que trazem uma proposta que muita gente se ilude com essa ideia de, né, de mudança, né, de melhoria, quando na verdade, né, existem outras intenções ali, às vezes outras figuras, né, por trás. Então ele faz esse alerta e ele logo rompe, né, com o integralismo, quando ele percebe que não era aquilo, né, que ele buscava. Interessante, né, Jéssica? Que ele mostra um pouco também da humildade, né? Sim, de Porque reconhecer às vezes quando tem algo o assim no erro. seu Voltar atrás, currículo, que você não se orgulha muito, você passa o pano, né? Da própria Ah, autocrítica, desistiu e tal. Ele não, ele sempre falou, olha... Ele até falou, olha, meu filho, quem tem inteligência muda. Eu estou aberto a mudanças permanentes. Eu soube mudar. O grande problema da vida é quando a gente não sabe mudar. Exatamente, essa autocrítica, né? Reconhecer o erro, e também ele se imunizou, né? Ele fala isso, né? Os historiadores falam, né? Contra o tipo de fanatismo ideológico, né? Que a gente precisa ter muito cuidado com isso, e principalmente quando mistura com religião. Quando usa a religião para trazer, né, as pessoas, só que com outra proposta ali. Né? Então, ele faz esse alerta, né? E, após essa ruptura, ele passa a defender um diálogo, né, com todos os movimentos, né? A gente precisa ouvir todos, né, até interreligioso também, né? Ele traz essa proposta também, né, de se escutar, né, de se dialogar, né? Por isso o dom da paz, né? Por essa proposta de ouvir, né, de construir em conjunto, né, de reconhecer, ter a humildade, né, de reconhecer, né, a mudar de opinião, né, de ter essa flexibilidade. Eu acho incrível isso daí, e o quanto nos ensina também essa questão da humildade e isso de se ali não tem evangelho, se ali não tem Cristo, não é o meu lugar, né? Ele tinha muito essa consciência, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência também. É Cristo como centro, então eu vou buscar Cristo como centro. Se aqui não tem Cristo como centro, recalcula a rota, né? Acho que a gente pode fazer isso sempre na nossa vida, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E aí, depois disso, ele foi para o Rio de Janeiro, né, Lênus? Isso. Passada essa fase, né, política de Dom Helder, ele vai para o Rio de Janeiro, né, transferido para o Rio de Janeiro, e ele foca na questão católica. Né? Que era Padre Helder na época, né? Isso. Acima de tudo, ele era um grande defensor da igreja. Ele fez muito pelo catolicismo no Brasil. Muito, muito.
A gente vai ver no decorrer do Ele programa, fica só né? soltando aqui. Só soltando para o pessoal. vem aí. Fiquem até Esse o animal. final. Só Fiquem soltando até o os final, né, spoilers, Lênis? Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele já vai ser assessor da Ação Católica Brasileira. Ele, como assessor da Ação Católica Brasileira, a primeira coisa que ele cuida em fazer é formações para os líderes leigos, para os leigos católicos. Ele começa a dar formação para esse pessoal. Porém, não esquecendo sempre a figura do pobre. Acredito que algumas pessoas não viram falar, os mais antigos sim, do Mobral. E ele é antes do Mobral. Aham. Antes do Mobral. Não, isso é do tempo do Mobral, né? Antes do Mobral, que era uma formação para adultos, né, promovida pelo governo, antes do Mobral, ele já criou a campanha de educação de adultos. E aí ele começa a alfabetizar os pobres brasileiros. Olha quanto ele já estava bem na frente, né? A partir da ideia dele é que futuramente surge o Mobral, né, do governo, né, de Getúlio Vargas. E aí ele não fica só nisso, né? Ele começa também a perceber que é preciso ir ao pobre, ir às favelas. E naquela época tinha muita enchente no Rio de Janeiro e ele estava lá, sempre presente, ajudando o pobre diretamente. E ele dizia o seguinte, que não se pode evangelizar de cima do púlpito. É preciso ajoelhar-se ao lado do pobre. Lindo, viu? Era do povo, né? Tava no meio do povo. Isso. E assim, o fato dele conhecer as realidades também, né? Isso a gente via com o Papa Francisco também. Por que o Papa Francisco era tão sensível ao sofrimento dos refugiados, ao sofrimento dos pobres? Porque ele teve contato com isso na Argentina. A mesma coisa o Papa Leão também teve contato com isso no Peru. Então, acho que faz toda a diferença, né, na experiência. Pois é, você disse que ele foi bispo, arcebispo, etc. Mas mesmo no seu auge, né, ele nunca se utilizou o poder de influência católica para ter regalias. Sim. Sempre andou a pé, sempre andou de ônibus. Era do que tinha disponível. Nunca teve nada para si. Sempre foi em busca de ajudar o outro. E nisso ele parece muito, né, Lênis, com o próprio São Vicente, né? Porque São Vicente sempre buscou na vida dele essa caridade organizada, né? Nunca foi uma caridade assim, só faz aqui, mas amanhã, o que o pobre vai comer? Ele come hoje, mas amanhã, né? Então sempre nessa vida de Dom Helder, ele sempre buscava organizar o meio dele, né? Não era só, vamos dar o pão hoje, mas amanhã. É tanto que ele cria as cruzadas no Rio, né? Cria várias entidades para ajudar realmente ali na emancipação do pobre, né? Isso. E aí ele já como bispo começou a criar esses movimentos, né, Jéssica? Isso, inclusive ele foi amigo de Paulo Freire, né? Sim. Nas escolas que ele incentivava, né? Ele sempre foi um grande incentivador da educação, né? Ele já começou essa missão dele desde a ordenação, muito voltado para a educação. Acho que ele tinha consciência, né? Do poder que a educação tem de transformação. Mas ainda nesse contexto aí que vocês estão falando, né, nos anos 50, 1950, né, diante do crescimento das comunidades, né, no Rio de Janeiro e das condições de vida, né, da população carioca, ele lança, né, essa ideia, as Cruzadas de São Sebastião, né, precisamente em 1955, um programa de habitação popular para famílias desabrigadas, né, justamente por conta dessa problemática que Lênis falou aí, das enchentes, né, e era algo que acontecia sempre, só que aquela situação estava sempre se repetindo. Então, ele como visionário, né, como a gente fala aqui, pensava à frente, profeta, né? né, como resolver esse problema, né, porque todo ano a gente está enxugando gelo aqui, está o mesmo problema, a população sofrendo, né, com a mesma coisa. Então, como resolver? Então, a partir dessa ideia das Cruzadas de São Sebastião, dessas habitações populares, né, para as famílias desabrigadas, em 3 anos eles construíram mais de 20 vilas populares, né, assegurando acima de tudo o quê? Dignidade, né? Porque ele tinha essa visão dos direitos sociais, né? Do direito à moradia, à saúde, né? Então, concretizar esses valores, né, da população dignidade, né? A dignidade humana ali sendo colocada à frente, né? E em 1959 ele cria o Banco da Providência, que também é outra ideia bem visionária, né? Que oferece microcrédito, ou seja, a gente não adianta só você construir as moradias e ajudar de alguma maneira, a gente tem que dar a forma de que essa população consiga, né, sair dessa situação a partir do quê? Desse microcrédito, né? A população, os empreendedores ali poderiam desenvolver o quê? Seus próprios negócios, né? Mudar de vida e mudar também ali a comunidade, né? Porque quando o dinheiro, os valores, né, começam a se movimentar, melhora a vida de
todo mundo. Nos anos 40, ele já fazia reforma agrária quando nem se existia falar em reforma agrária. Pois é. Muito à frente do seu tempo. E o que a gente chama hoje em dia de economia solidária, Sim. né? Que a gente vê nas Papa discussões, Francisco falou muito, que né? o Papa Francisco também fala muito, ele já era um visionário dessa economia solidária, né? Então, seu trabalho também atraía, né, grandes artistas, intelectuais, o próprio Paulo Freire, como eu falei aqui, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Sérgio Buarque de Holanda. Ele fazia eventos beneficentes, né, nos quais esses intelectuais também participavam, né, e incentivavam, né, destacavam o poder da educação, né, de transformar a vida das pessoas, né? E de mudar essa realidade. O homem era bom, viu? Movimentava mesmo. E além disso, ele fundou também outras coisas importantes, né? Sim, com certeza. Como Jéssica nos falou, ele sempre foi muito articulado, né? Desde que ele era padre Helder, já era muito articulado. Por exemplo, se ele chegou ali no Rio, ele veio do Ceará, chegou no Rio de Janeiro, ele já chegou ali articulando as coisas, né? Mesmo ele chegou do zero, né? Pois tipo, eu não conheço o pessoal, não sou daqui, já chegou, mas... ele chegou fazendo o que tinha que fazer, né? Fazendo acontecer. Então é mais ou menos na década de 50 também. Ele ainda enquanto padre, né? Ele pensou, olha, a gente tem essa articulação e tal, mas não existe uma conferência que todos os bispos pensem igual, né? Ou que os bispos ali se organizem para fazer algo mais concreto à igreja. Como o Lênin falou, Dom Helder não foi só importante assim naquele momento dele, naquele contexto dele, para a Igreja Católica do Brasil, né? Por muitos anos, até hoje, na verdade, a gente leva muitas coisas do legado do Dom Helder, né? Muitas coisas que a gente vive aqui. Vocês nem sabem, né? Foi que Dom dele, Helder né? que trouxe, foi Dom Helder que implantou, né? Então, nesses mais ou menos na década de 50, ali, 52, ele começa a ter essa ideia, como padre ainda, né? Por que não criar uma conferência dos bispos? Não existia no mundo, não existia em nenhuma parte do mundo essa ideia. E aí ele fala com o subsecretário do Estado do Vaticano, né? Que na época era o Monsenhor Giovanni Battista, que depois todo mundo conheceu como Paulo VI, né? Papa Paulo VI, hoje santo, né? São Paulo VI. São Paulo VI. Então ele dá essa ideia para Paulo VI, ali como subsecretário, e Paulo VI fala, eu acho interessante isso, vamos colocar para frente. E aí, até que em 1952, aí sim com a aprovação do Vaticano, nasce, né, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É a maior conferência do mundo, né, que reúne assim, bispos em uma articulação, né, maior que a da Itália, enfim. É a maior do mundo. E esse legado desde 52, né? E aí Dom Helder passou muito tempo como secretário-geral, né? E foi como secretário-geral também, no mandato dele, que nasce a Caritas, né? Olha aí. A Caritas já existia internacionalmente, mas não tinha chegado no Brasil ainda, né? Então ele, como secretário-geral, falou, olha, mas por que não fazer esse braço caritativo da igreja mais concreto, né? E aí a Caritas nasce também. Nasce o CELAM, né? Que é a Conferência Episcopal dos Bispos da América Latina, também nasce durante essa articulação de Dom Helder, né? E também algo que trouxe muito, assim, holofotes para ele. E quando a gente fala holofotes, traz holofotes, mas também traz muitos haters, né? Haters e perseguições. Foi o Congresso Eucarístico, né? Que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1955. Porque ali veio cardeais do mundo todo, né? Bispos do mundo todo, e ali dá muito holofote para ele. Ao mesmo tempo que dá holofote, também tem as pessoas que, não sei, esse padre chegou agora aqui, porque ele tá fazendo aí? Tá se mostrando muito, né? Então a gente sabe o que acontece. E isso também ele enfrentou muito esses problemas, né? Mas assim, na vida toda do Dom Helder, ele nunca ligou para essas coisas, né? Ele já É porque tá essa ciente. ideia de uma doutrina social, né, ela não é tão aceita, né? Sim. Até hoje, né, existe uma certa resistência em alguns setores mais conservadores dentro da igreja, né? Então, imagina naquela época, né? Se hoje... Realmente. E é como Suelen bem disse, né? Ele sempre pensava numa caridade organizada, né? Assim como São Vicente de Paulo. E é tanto que a Caritas, né, que existe hoje, que foi criada por ele, até hoje vem dando continuidade ao trabalho dele de famílias de Recife, né, que vai passando de geração para geração e eles vêm acompanhando até hoje, desde a época de Dom Helder. Ou seja, não foi só um trabalho ali de entregar uma cesta básica e ir embora para casa. Não. Eles faziam muito mais que isso, né? O que o pobre precisa para se manter independente, né? Isso. Como Até hoje. realmente resolver o problema, Sim. né? E acho que muito importante também que ele nos colocou, que toda a vida dele, ele sempre reforçou a participação do laicato, né? Dos leigos na vida, né? Sim. Que às vezes alguns bispos tinham que pensar, não, mas só aqui a parte clerical, né? Não, ele sempre reforçou em todos os momentos da vida dele, em qualquer coisa que ele criava, o leigo tinha assim, um papel fundamental. Né? Isso mesmo. Quando ele cria os movimentos no Recife, os movimentos são todos compostos por leigos ali.
Inclusive, ele se parece muito com São Vicente nisso. Porque São Vicente, a época de São Vicente, era a época dos reis, rainhas e os nobres, né? Os duques. São Vicente era próximo deles para arrecadar doações para os pobres. Tinha um diálogo com todo mundo, Com né? todo mundo. E o pessoal dizia isso também de Dom Helder, né? Na articulação. Tá sempre com os ricos, Mas já... mas ajudando os pobres. E aí, até quando... É bem nessa Essa época, ponte, né? Que tem aquela frase dele muito famosa, né? Que ele fala, mas quando andava só com os ricos, quando é a irmãzinha ajudando aqui o pobre, quando é o pobre ajudando, aí é um santo, vai pro céu. Mas quando a gente começa a perguntar de onde vem a pobreza, de onde nasce a pobreza, chama de comunista, né? isso Essa mesmo. frase nasce justamente daí. Isso. Pois é. E a Caritas é muito bonita, assim, o trabalho, eu faço parte da Caritas aqui da Catedral, mas eu vejo o trabalho que existe no Brasil inteiro, né? A gente vê no norte do país, aqui nos interiores, com a parte de agricultura familiar, com fogão, de coisa de água, de levar coisas básicas para as pessoas. E a Caritas encabeça mesmo muitos desses projetos de geração de renda também, para que as pessoas saiam daquela situação. É realmente um grande trabalho, eu acho que é um grande fruto e tende a se perpetuar por muito tempo, se Deus quiser. Com certeza. Eu queria mandar um alô aqui, né? Que foi chegando uma galera depois. A gente vai fazer um rápido intervalo. Mas antes disso, mandar um alô para Marcele. Botou aqui, ó, JMV em ação. Maninha tá aqui também. Botou, sou grande admiradora desse ser humano gigante que é Dom Helder. Inclusive, manda um abraço aí, né, pra sua Olha, mãe, pro seu olha. pai, Afonso. Um abraço. Dizer que o seu Rubacão, viu, dona Solange, tá muito bom. Olha aí. Maria Isadora, JMV Pau dos Ferros, Fábio Oliveira, salve, toda a galera da JMV. Natália, um alô especial para a Natália que tá aqui. Botou nada melhor do que os jovens que vivem a caridade para falar de um grande caridoso. Olha aí, um abraço para a Natália, toda a galera de Natal. Thalita, Renata, Kátia Marques, quanta riqueza, que orgulho de vocês. É isso, minha gente, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saiam daí. Se você não deixou o like ainda na live, deixa agora. Aproveita só para compartilhar esse link com a galera, manda bem rapidinho e já volta para cá, porque é 2 minutinhos, vocês nem vão perceber que a gente saiu, certo? É rápido, a gente volta já. ZYR 612, Rádio Pop Cariri FM, 101,1 MHz, Campina Grande, a rainha da Borborema. Fique conectado com a alegria, o entretenimento e as músicas que estão bombando no momento. De segunda a sexta, a partir das 2 horas da tarde, a sintonia é no programa Conexão Pop. Aqui mesmo, na 101,1 FM. Aqui tem veneno. Em uma demonstração de que o MDB também tem políticas públicas para as mulheres, o senador veneziano conseguiu uma filial do Hospital de Amor de Barretos, sonho que virou realidade aqui em Campina Grande. Diariamente, o Hospital de Amor atende mulheres de todos os municípios paraibanos na prevenção do câncer de mama e do colo do útero, com um padrão que é referência nacional. O mês inteiro com descontos em todos os setores. Esquenta Black Carajás Home Center. Piso tipo A Cerbras, R$ 22,90 o metro quadrado. Conjunto acoplado com kit instalação Fit Plus Elite, 10 vezes de R$ 83,99. Tubo esgoto 100 mm, 6 metros Tigre, R$ 69,90. Manta líquida branca, 18 litros Quartzo Elite, R$ 279,90. Porcelanato tipo A polido Cerbras, R$ 36,90 o metro quadrado. Na obra decoração, preço baixo sem parar. Esquenta Black Carajás Home Center. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid. E eu sou Alisson Bezerra. De segunda a sexta, nós temos um encontro marcado às 6 da noite, na Hora H, aqui na Rádio Pop FM. Entrevistas, opinião, análises e uma grande equipe para deixar você bem informado com as notícias do dia inteiro em 1 hora. A hora mais esperada do rádio paraibano. Para quem gosta de jornalismo de verdade. Esperamos você. Hora H. Pop Cariri FM 101.1. Voltamos. Você que não deixou o like ainda, deixa agora. Quem não nos segue também no Instagram, @programa para o alto. Assim que acabar, você segue lá também para acompanhar todos os outros programas. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre Dom Helder Câmara, o servo de Deus.
um grande defensor dos direitos humanos e um grande homem, né, que viveu o evangelho e que nos inspira até hoje, com os convidados aqui da JMV, Suerlen, Jéssica e Lenos. E eu queria só lembrar que esse programa tem o apoio do Colégio Siquidammas, que é o colégio que forma, para além, né, de bons profissionais, mas pessoas preocupadas, assim como Dom Helder, em amar, né, em ter valores, em transformar esse mundo e olhar para o ser humano mesmo. Então, um grande abraço para a galera do Colégio Siquidammas, que apoia aqui o nosso programa. Um abraço também para Bruno Richelli, né, mais conhecido como Nino, botou aqui, Dom Helder, São Vicente, Papa Francisco, Padre Júlio Lancelotti, inspirações para a nossa vida. E Renata também, tá pedindo aqui um alô. Um alô aí pra Renata, um abraço, Renata. Tá dado alô. Um alô. Pois vamos lá, vamos seguir, né? Porque tem muita coisa ainda da vida de Dom Helder. E aí, foi na época também, como ele se mistura com muitas coisas importantes do Brasil e do mundo, né? E aí ele viveu na época do Concílio Vaticano II, né? Sim, ele tem uma influência, a gente até vê, né? O Concílio Vaticano II, a gente pensa que quem ditou ali o passo a passo foram os cardeais, né? Uhum. Mas teve, assim, participação de todos os meios da sociedade, né? Não só até da Igreja Católica, né? Era ali muitas participações ecumênicas, né? Para construir essa igreja que a gente vive hoje. E aí Dom Helder, já como esse bispo muito articulador, né? Por exemplo, a Igreja Católica, até antes do Concílio Vaticano II, ela era muito uma visão eurocentrada, né? Uhum. A voz que se ouvia na maioria dos bispos da Europa. Né? Então, no Concílio Vaticano II, ele começa a articular também com bispos da América Latina, da Ásia, da África, quais eram as demandas da igreja desses locais, né? Porque assim construiu uma igreja mais, como que eu posso dizer, diversa, né? Uhum. Ouvindo vários lados, várias realidades. Então ele começa também a articular essa questão do Concílio Vaticano II, né? Ele como bispo conciliador. E é tão interessante que Dom Helder, ele tem muitos escritos, né? A gente falou muito da questão dos vídeos dele, que tem, assim, várias entrevistas no YouTube, mas ele também escreveu muito, né? Ele tem mais de 200 mil inscritos, pô. É muita coisa. Programa de rádio, né, Sim, também. Programa de rádio. E todas as cartas que ele tem, pré-conciliares, né? A expectativa pro concílio, durante o concílio, né? Falando com o pessoal aqui do Brasil, mandando cartas pra falar como é que estava acontecendo. E pós-conciliares, são todas publicadas, né? Então a gente pode ler, assim, comprar o livro, ver o que ele falava, o que ele pensava. E aí ele começou a articular um pouco essa questão do Concílio Vaticano II, né? Ele também tinha, como a gente sabe, o concílio, ele iniciou com o Papa João Paulo XXIII. São João XXIII. São João XXIII, né? E aí São João XXIII morreu, né, durante o Concílio Vaticano II, e aí assume o São Paulo VI, né? Que era muito próximo de Dom Helder, né? Tem até um livro dessa amizade deles mesmo, né? Tem mesmo. Desde o tempo da criação da CNBB, da Caritas, já tem essa amizade ali. E aí Dom Helder começa a ter uma voz muito forte dentro do concílio, né? Então muitas coisas que a gente vê hoje, assim, a igreja voltada para os pobres, nasceu das ideias de Dom Helder, ali naquela participação no concílio, né? E uma das mais fortes, assim, que eu acho que até é muito radical, não radical de uma forma ruim, mas radical mesmo de viver o evangelho de uma forma radical, né? É o Pacto das Catacumbas, né? Alguns bispos e padres ali, durante o Concílio Vaticano II, se reuniram após uma Eucaristia, né? E em frente às catacumbas de Santa Domitila, eles se comprometeram com os pobres de uma maneira mais radical, né? E tem até alguns pontos do Pacto das Catacumbas que é muito interessante a gente ver, né? Que eles falam que um dos pontos, levar uma vida de pobreza, rejeitar todos os símbolos ou privilégios do poder e a colocar os pobres no centro de seu ministério pastoral. Comprometer-se também com a colegialidade e com a corresponsabilidade da igreja como povo de Deus e com a abertura ao mundo e a acolhida fraterna, né? É algo que o Papa Francisco tanto falou, né? Todo esse seu legado. E Dom Helder já estava falando há muito tempo nesse Pacto das Catacumbas, né? E esse pacto, ele não falava só da boca para fora, não. Ele viveu até morrer essa igreja com olho para os pobres, né? Então, assim, não é só uma radicalidade e a gente fala, né, de uma forma da boca para fora. Realmente ele viveu a radicalidade do evangelho de uma forma, assim, até difícil da gente acreditar, assim, em pleno 2025, né? É verdade. E esse pacto, né, inspirou, né, toda a teologia da libertação. Sim. Né? E a opção preferencial pelos pobres, né, como você falou, a visão de Francisco, né, que a gente tanto admira, mas já vinha daí, né, desse discurso de Dom Helder, que não era só discurso, era prática também, né, porque se a gente for ver o dia a dia dele, né, como era simples, né, quem puder visitar o memorial para ver, né, a vida dele era muito simples, né, e próxima também às irmãs da caridade, né, ele estava sempre perto ali das irmãs. E tem uma pergunta que faz o Padre Helder que é muito interessante. Eles perguntam assim, Dom Helder, os jornalistas querem pegar ele no pulo, né? Aí perguntam, Dom Helder, mas você faz parte de qual igreja? A igreja vertical
ou a igreja horizontal? Ou seja, a que olhava para o céu ou a que estava no meio dos homens? Né? Ele falou, para mim não existe essa diferenciação. Eu faço parte da igreja. Né? Então é também importante deixar isso bem claro, porque às vezes quando a gente fala muito desse lado social do Dom Helder, a gente pensa que ele desprezou o lado espiritual. Sim. Né? Mas o lado espiritual dele era fortíssimo. Né? Ele fala que uma das grandes graças de se tornar padre era sempre, na hora da elevação, da consagração, ele ter o corpo de Cristo e o sangue de Cristo nas mãos dele. Né? Ele tem até algumas passagens que ele se emociona quando está na hora da elevação, de ter aquela dádiva de ter Cristo ali naquele momento com ele. Né? Então, assim, a vida espiritual dele também era muito forte, né? Sim. Tinha que ser, né? Para sustentar tudo que ele fazia, né? De obra social. Ele acordava, né, às 2 da manhã, né? Para entrar em vigília, né? Que ele chamava da hora da graça dele, né? Da qual fazia as orações e depois meditava, escrevia, né? Então, a espiritualidade também teve muito presente, sustentando, né? Toda essa missão. Ele até fala que essa parte da hora da graça, né? Que ele parava essa vigília à noite para rezar, era quando ele conseguia voltar a cabeça para retornar, né? Porque às vezes com tantas coisas no dia e tal, ele voltava para Cristo naquele momento, né? Muito bom. E aí depois ele foi para Recife e Olinda, né, Jéssica? Isso. Que foi onde ele terminou a vida também. Isso. Em 12 de março de 64, ele é nomeado arcebispo, né, de Olinda e Recife. E coincide justamente 2 semanas depois ocorre no Brasil, né, o golpe militar. Né? A partir daí ele se torna voz, né, e símbolo de resistência, por isso que a gente vê ele ser chamado de Dom da Paz, né, porque ele lutou, né, ele resistiu durante esse momento bem difícil do Brasil, mas pregando sempre a paz, né, sendo inspiração até para outros líderes também, como Mandela e outros pacificadores. E durante esse período, como ações concretas, ele criou o Encontro de Irmãos, né, um espaço de apoio a perseguidos políticos, estudantes e sindicalistas. Fundou um movimento do EJC. Sim. Olha aí, ó. Do tá EJC? Vendo? Para evangelizar a juventude marginalizada, que é o movimento Encontro de Jovens com Cristo, que naquela época também já havia, né? Incentivou a Escola de Educação Popular de Olinda, onde Paulo Freire deu suas primeiras aulas, né? E apoiou a Comissão de Justiça e Paz, que denunciavam as torturas, né? O que estava acontecendo no mundo, né? Diante desse contexto. Mas tem um fato bem marcante, que em 1968, o padre Antônio Henriques Pereira Neto, seu auxiliar e amigo, né? Foi torturado e morto, né, durante esse contexto da ditadura. E Dom Helder fez o Sermão da Paz, né, na Catedral de Boa Vista, mantendo ainda, né, essa visão pacificadora, né, de lutar, mas lutar defendendo a paz, a justiça, né, e, acima de tudo, os direitos humanos. Né? Ele foi um grande defensor dos direitos humanos. Né? Ele dizia que o Evangelho é a primeira e mais radical carta de direitos humanos. Né? Então, ele se tornou a voz dos direitos humanos, inclusive, apesar de ser bastante censurado, né, porque ele foi proibido, né, de aparecer na TV, na imprensa, qualquer nas citação rádios. a ele era proibida, né? Exatamente, ele foi extremamente censurado. Mas ele continuava com as suas circulares, né, as famosas cartas, né, que inclusive estão à disposição de quem tiver interesse, né. A Comissão da Verdade de Pernambuco e o Memorial digitalizou, né, as cartas e a gente consegue ter acesso. E é muito importante e é um retrato de uma memória, né, do Brasil, né, e do contexto da época. E, acima de tudo, né, ele é um exemplo, né, para todos nós, né, de defesa dos direitos humanos, né, e da paz, né, sendo inclusive indicado ao Nobel, mas aí deixa mais pra frente, né, um spoiler. Vem aí, né, vem aí. Spoiler. Né? Meu Deus, e é tão necessário a gente falar sobre isso, né, nos tempos de hoje, assim, de direitos humanos, tem tudo a ver com o Evangelho, né, não tem como a gente botar uma coisa contra a outra, né. E com Jesus, né, Isso. A maior carta de direitos humanos é o Evangelho, né, quem entende diferente está entendendo errado, né. E, inclusive, acho que já vai entrando nos tópicos. Sim, né, pode ficar à vontade, vai lá. Como Jéssica disse, né, ele fala muito dessa questão, né, caritativa, de ajudar o pobre, justiça social. Isso, para o governo da época, sempre foi visto como comunismo. E até hoje né? Infelizmente, é o que ela fala, né, no início, né. Então, ele era muito perseguido. Muito, muito, muito. O telefone dele, na época, aqueles telefones residenciais, né, era grampeado.
E Caramba. aí ele sabia que era, o pessoal estava escutando do outro lado, né? É tanto que às vezes ele até soltava uma graça, né? De dizer, se quiser participar, né, da conversa. E isso, eles ficavam com muita raiva, muita raiva. É tanto que um policial uma vez disse a ele, eu vou lhe matar, eu vou lhe encher de tiro. Ele disse, pois me mate no altar. É o melhor lugar para eu morrer. Pois é, inclusive a casa dele chegou a ser metralhada, né? Foi mesmo? Foi. Ele sobreviveu, né? Mas a casa foi metralhada. Ele sofria inúmeras ameaças, né? E mesmo assim ele seguia firme e forte na missão dele, né? Nessa defesa. Inclusive o que a gente fala hoje de doutrina social da igreja, né? Que ganha força com o Papa Francisco, tem todo esse legado profético, né? De Dom Helder, né? Do dom da paz. Não tem como falar de uma doutrina social da igreja sem... Ele já antecipava muitos assuntos, muitas discussões trazidas por Francisco, né, já estavam presentes nas circulares, nas cartas, nas discussões. Então, isso incomodava, né? É como o Lênin disse, existe esse estigma em cima dos direitos humanos, ligado à questão de, porque você defende os direitos humanos, então você é comunista. Sim. Mas ele sempre deixou muito claro que ele não estava na esquerda nem na direita, ele estava na defesa do pobre, né? Sim, do da pessoa humana, né? Da dignidade humana, né? E como existe muito ainda esse estigma, né, é bom a gente deixar claro isso, né, que, acima de tudo, um defensor da dignidade humana, né? Que devemos ser todos, né? Isso não era para ser uma discussão dentro da igreja, né? Como a gente defendeu ou não a dignidade da pessoa. Acolheu todos, né? Ele também tinha o evangelho para acolher todo mundo, né? Um evangelho de inclusão, não é um evangelho de exclusão. Isso. Né? Então ele já tinha essa visão. E aí... Como a voz de Dom Helder já passava a soar muito, né, lá fora, né, na Europa principalmente, então eles não podiam fazer nada contra Dom Helder, né? Existia já todas era muito grande, né, para ser morto assim. Existia todas essas ameaças. É tanto que, para fazer com que ele se calasse, eles atacavam aqueles que eram mais próximos deles, né? Como o padre, né, que já se relatou, que foi Pereira, morto, né, pela ditadura. E o que acontece? Qual foi a estratégia, então, do governo? Até o Suelen já comentou. Como não era possível, né, calá-lo, então vamos tirá-lo dos holofotes. Então foi emitido um comunicado para todos os jornais da época, televisivos e também impressos, o seguinte: fica proibido qualquer manifestações na imprensa falada, escrita ou televisada sobre Dom Helder Câmara. Ou seja, eles queriam apagar a imagem de Dom Helder aqui no Brasil. A todo custo, né? Isso. A partir daí, Dom Helder começa a viajar pelo mundo, né? E ele visita mais de 70 países. Foi indicado 4 vezes para o Prêmio Nobel da Paz. 4 vezes. Nenhuma das vezes ganhou. Por quê? Porque o governo brasileiro... Isso até é uma vergonha para nós. Né? O governo brasileiro, ele boicotava para que Dom Helder não ganhasse o prêmio. Imagina o peso que isso ia ter, né? Se ele ganhasse o... E na Europa, né, isso gerou uma revolta tão grande, né? Diferente daqui do Brasil, né? Na Europa isso gerou uma revolta tão grande que eles criaram um prêmio alternativo para homenageá-lo, já que ele não ganhou oficialmente o Prêmio Nobel da Paz. E nessa premiação, né, eles dão... pagam também uma parte em dinheiro, né, por aquele prêmio. Sim. Ele pega esse dinheiro e usa para comprar engenhos aqui no Brasil para as pessoas do campo, né, que estavam passando fome, não tinha com que se manter, então vamos dar meio à reforma agrária. E aí ele é chamado Engenhos Tururu. Ele é o engenho que eles compram ali na Grande Recife para ajudar o pessoal daquela região que então vivia na miséria, né? E a partir daí não é só a questão do engenho, né? É aquilo que você falou, né? Alguns vão cuidar de roçado, né? Outros vão criar animais. Outros vão vender isso, né? Outros vão vender os produtos, outros vão viver do próprio engenho. Então é toda uma estrutura que está ali e até hoje, né? Como eu disse no início, né? Tem a atenção do pessoal da Caritas, né? Que vai passando de geração em geração, né? Esse acompanhamento. Até porque ele também se envolveu muito com os movimentos dos trabalhadores, né? Então ele tinha essa preocupação de dar condições dignas de trabalho, de dar autonomia para que a pessoa pudesse desenvolver, né, sua vida, viver, ter autonomia, né? Então, como vocês falaram, é uma caridade organizada,
né? Isso. Aí ele não ganhou, né, o Prêmio Nobel da Paz, mas ganhou mais de 20 títulos de honoris causa, como na Universidade de Harvard. Ele fez do Nordeste um púlpito para o mundo. Em 1971, ele escreve o livro Revolução Dentro da Paz, que foi precursor da teologia da não violência ativa. Foi a partir daí que incentivou um dos grandes nomes como o Nelson Mandela. Sim. Olha só. E é interessante, né, que Dom Helder, até nessa época aí, ele era atacado de todos os lados, mas nunca revidou, né? Sempre manteve ali sereno, calmo, né? E era tão revoltante essa questão de simplesmente calar, né? Os principais bispos da Igreja do Brasil, que até alguns bispos que não concordavam com ele na linha pastoral, também ficaram revoltados, porque ali você cala também a Igreja Católica, né? Claro, ele fala em nome da Igreja, né? Só que aí já entra outra questão, né? A influência política, ela avança muros que, né, transcende muita coisa, né? E dentro da própria igreja, né, ele foi silenciado, né? Tanto que, não por uma decisão do Papa, mas por grande pressão, né, dentro do Vaticano, ele foi proibido, durante o período de 72 a 79, de realizar mais de 2 viagens para o exterior. Então ele teve que se conter, né, ali em Recife, porém ele não deixou de trabalhar, né? Não. Ele dizia o seguinte: proibiram-me de viajar, mas não de sonhar. O sonho continua livre. O amor não precisa de passaporte. Canetada. Menino, olha aí. Porque ele era poeta também. Caramba. E aí ele continuou, né, sua intensa trabalho, né, com jovens nas comunidades de base, camponeses. E o que eu acho muito interessante do Helder, né, que aqui nós já falamos, que tipo assim, ele recebia qualquer pessoa na casa dele, né? E não é que ele tinha um intermediário, um secretário, não, ele tava lá. Você entrava na Igreja das Fronteiras. Já era com ele lá direto. Ia pra sacristia, tava lá ele sentado, ele dormindo aqui na cama aqui do lado, uma rede armada, né? Umas imagens de São Francisco, São Vicente de Paulo, e ali você era recebido por ele, né? Seja rico, seja pobre, qualquer um ele recebia. Isso, do mesmo jeito que poderia vir o governador do estado para visitar ele, também vinha aquele pobre que estava ali passando fome, e muitas vezes ele estava almoçando e mandava dividir o prato dele com o outro. Né? E tem até uma passagem que ele fala, não lembro qual é o programa que ele participa, que ele fala que entra um homem lá pra conversar com ele, eles conversam. Aí quando acaba ele fala, meu filho, mas o que você veio fazer aqui exatamente? Ele fala, não, eu vim lhe matar, mandaram eu vir lhe matar. O senhor conversou tanto comigo que eu desisti. Diga aí. Você vê como ele era, assim, ele era um ótimo orador também, né? Sim. Assim, ele sempre contava histórias muito boas e tal. Então, ele tem esse poder de convencimento muito grande, né? Imagina o tanto de gente que ele não arrastou, assim, o testemunho dele não arrastou pra Deus, né? Só dele existir, né? Não é nem pela voz que foi censurada, mas a vida dele, né? É muito bonito. E aí ele viveu até quantos anos, Clenos? Ele viveu até 1999. 90 anos, ele viveu 90 anos. E aí faleceu lá em Recife mesmo. E como o Suelen disse, né, ele, ao deixar, né, de ser arcebispo, né, ele também, antes mesmo de deixar, ele já via que aquele ambiente ali do palácio, né, não era para ele. Né? Ele sempre se viu como sendo do pobre. É tanto que ele procura, pela região, uma casa que desse para ele, né, viver ali tranquilamente, sem luxo, sem nada. Né? Algumas coisas só que ele levou do palácio porque ele realmente não tinha nada. Né? Então levou alguma cama, alguma escrivaninha, algumas coisas que precisava para, né, o trabalho e para dormida, mas o resto foi para uma casa simples, inclusive próximo à Igreja das Irmãs, né, que casa paroquial, né? Isso, das Filhas da Caridade, que para quem está nos ouvindo e não conhece as Filhas da Caridade, são as irmãs do Instituto São Vicente de Paulo, que existe no mundo todo, e lá em Recife não é diferente. E ele dizia, eu vou ficar aqui do lado das irmãs, que pelo menos eu tenho uma boia garantida. Tem uma portinha entre a igreja e a casa das irmãs. Então ele sempre almoçava e jantava lá. Ia pela portinha, almoçava e voltava. Esperto demais, já tava garantido. E aí, tem muita história sobre ele, né, Jéssica? Infelizmente, teria que ser uns 10 horas de programa pra gente contar as histórias sobre ele, né? É verdade, muitas histórias, né? Muitos relatos, muita coisa interessante sobre ele. Mas, assim, o que é importante, né? Acho que a gente, até para fechar o programa hoje, a gente falar é sobre a simplicidade e a espiritualidade, né? Como já foi dito aqui, né? Ele viveu o evangelho puro, né? Bem semelhante àquilo que São Francisco fala, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Pregue com sua vida, né? E foi o que ele fez.
né? Ele, como o Lênis falou, né? Ele morava numa casa simples, né? Viveu de forma simples, nunca juntou dinheiro, nunca teve essa preocupação de acumular riquezas, né? E ele dizia, quando tenho 2 camisas, dou uma, né? Quando tenho 2 alegrias, partilho uma, né? Então, ele nunca teve essa preocupação em acumular, né? Só riquezas espirituais, né? Em deixar o melhor dele para o outro, né? Como a gente falou aqui, ele tinha uma rotina que ele acordava às 2 da manhã para orar e escrever, né? E escrevia cartas, né? Essas circulares, tanto para amigos quanto para companheiros, né? Pessoas que estavam junto com ele, né? Nessas ações sociais. E ele deixa, né, para a gente justamente esse legado, né, de santidade, mas uma santidade também com ação, né, não só como um evangelho prático. Não só teoria, né? Não só teoria. Ele dizia, gosto de levantar cedo. E quando tudo está em silêncio, Deus fala baixo e só o silêncio escuta. Né? E então, esses escritos dele, essas cartas, esses circulares, resultaram em mais de 3.000 páginas, né? Manuscritas reunidas em volumes como 1000 Razões para Viver e O Deserto é Fértil. Né? Então, até no Deserto é Fértil ele falava, o deserto é fértil quando há amor. Mesmo na noite escura, a alma floresce. Né? Então, além de tudo, ele era um poeta. Né? Ele via a vida como uma poesia. Né? Enxergava beleza em tudo, né? Enxergava Cristo em tudo, né? Enxergava Cristo em tudo. O evangelho, né? No outro, né? O verdadeiro amar o próximo como a ti mesmo. E tem uma história, né? Só para fechar essa parte, que como ele se envolveu com o integralismo, né? Sim. Então, falavam que na ordenação dele, ele estava com a camiseta verde, que era o símbolo, né? Na época, por baixo. Só que, na verdade, os historiadores, eles desconstroem isso, até porque, né, esse movimento chega em 32, né, no Brasil, e ele foi ordenado em 31. Né? Então, não faz sentido. Apesar de ter muitas histórias bacanas e realistas, também tem essas histórias, né, que, na verdade, mal contadas. Um caso que eu acho bem... né? Que eu acho bem interessante de Dom Helder. Eu gosto muito dessa história. Ele recebe, né? Uma das pessoas em casa, como o Bissussu diz, né, uma pessoa bem humilde, desesperado já, porque não tem emprego. Sim, eu sei qual é isso aí. E pede um emprego a Dom Helder. Aí Dom Helder diz, mas meu filho, eu não tenho como lhe empregar. Mas espera aí, foi ali, aí escreveu uma carta e disse, ó, vai em tal canto e entrega essa carta. Aí o rapaz assim fez, foi lá, entregou a carta, aí o cara pegou, abriu a carta, aí tinha lá, né, fulano de tal. Por favor, consiga um emprego para meu irmão. Aí o cara foi, né, de imediato, né, contratou, que era irmão de Dom Helder, né? Mas o cara ficou com aquilo na cabeça e disse, meu Deus, como é que o irmão de Dom Helder anda assim, desse jeito, desarrumado, todo sujo? E o cara ficou com isso, martelando por muito tempo. Aí ele disse, não, eu vou tirar isso a limpo. Aí ligou para Dom Helder, aí disse, Dom Helder, tá tudo certo, viu, com seu irmão aqui, tá trabalhando, tô satisfeito com o trabalho dele. Mas, Dom Helder, como é que seu irmão anda desse jeito? Aí ele disse, meu filho, todo mundo é irmão em Cristo. É isso mesmo. E ele fala, nessa história ele até pergunta, mas Dom Helder, mas o senhor falou que era irmão de sangue? Aí Dom Helder fala, não, sangue derramado por Cristo. Todo mundo é irmão, todo mundo é irmão. É isso. E aí, acho que fica o legado, né, dele para a nossa busca pela santidade. Sim. Ele é servo de Deus, ainda está nesse processo, né, para ser beatificado, para ser canonizado. E a gente precisa rezar por isso, pedir graças a ele também, né, para que esse processo ande, para que seja mais conhecido também. E ele deixa um legado para a nossa caminhada para a santidade. E ele é até muito perguntado, né? Dom Helder, o que a pessoa deve fazer para se tornar santo, né? Tem muitas entrevistas perguntando isso a ele. Ele fala, olha, meu filho, para ser santo, não precisa ter visões, não precisa levitar, não precisa fazer milagre, só tem que viver a graça de Deus, né? E às vezes até se pergunta, mas o santo precisa de quê? Graça, virtude, né? E Dom Helder, além de viver a graça de Deus, ele também tinha muitas virtudes assim que, né? Como as pessoas sempre falam quando vão comentar sobre ele, né? É muito fácil você enxergar Cristo na Eucaristia ali, né? Ele tá ali, é confortável. Agora enxergar Cristo no pobre é só que realmente tem muitas virtudes, viu? E ele
sempre enxergava Cristo no pobre, quem tava mal vestido, quem não tava cheiroso, quem acusava ele, quem tentava matar ele, enxergava Cristo em tudo. Como Jéssica falou, enxergava Cristo na criação, né? Enxergava Cristo no silêncio da madrugada, enxergava Cristo na poesia, enxergava Cristo no meio ambiente. No carnaval. Assim, no carnaval, né? E vai até mais além. Acho que vale a pena contar isso. Ele estava precisando de um assessor e chamou um jovem que tinha acabado de entrar no seminário. Aí ele foi fazer a entrevista com o jovem, né? Perguntou uma coisa, outra. Aí disse, você tem um relacionamento com Candomblé, né? Lá na rua tal. Aí ele ficou assim, aí disse, eita, já tá sabendo de tudo, né? Foi descoberto. Aí ele só fez, pronto, é porque a gente vai iniciar uma campanha, né? Que é justamente, oh meu Deus... Uma campanha de reunir, né? Líderes de várias religiões. Ecumênica. Isso. A gente vai começar é uma campanha ecumênica com as religiões cristãs e não cristãs. E é por isso mesmo que a gente precisa de você. Aí ele disse assim, mas Dom Helder, eu estou começando agora, eu não sei nada ainda de teologia, nem de nada. Ele disse, aquele que sou disse, eu só preciso que você tenha amor. E ele ficou com ele até o fim. Olha aí. Quanto a gente precisa aprender isso, né? Do diálogo com o diferente, do diálogo com o outro. A gente vê hoje em dia tanta divisão, né? Dentro da igreja, dentro e fora da igreja. Eu acho que olhar para Dom Helder é olhar para essa unidade. Ele era um pastor, né, com cheiro de ovelha, como a gente fala, mas um pastor que dialogava com todo mundo, do rico ao pobre, de todas as religiões. E o quanto eu acho que a nossa geração precisa disso, né? A nossa igreja precisa disso também. É óbvio que ninguém vai abrir mão do que acredita. Cada um tem a sua fé. Mas a gente viver num mundo que a gente não consegue dialogar com o diferente é assustador, né? Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo isso. E ele também mostrava que também não era fácil também não, né? Não, essa exato. vida, assim, enxergar Cristo no pobre. Tem até uma passagem que ele fala, que ele tava no quarto dele, lendo o evangelho dos discípulos de Emaús, né? Que Cristo aparece pra eles, os discípulos simplesmente não reconhecem ele, né? Ele, Dom Helder, pensando, meu Deus, como é que pode Cristo aparecer pra esses discípulos e eles não conseguem reconhecer, né? Aí chega uma pessoa batendo na porta dele, né? Na frente da Igreja das Fronteiras. Aí Dom Helder vai lá atender, aí Dom Helder tá muito intertido com o evangelho, aí despacha a pessoa logo e volta pro evangelho. Aí depois ele fica pensando, meu Deus, eu fiz a mesma coisa que os discípulos fizeram agora. É isso mesmo. Cristo estava aqui na minha porta, poisando de mim, e eu não conseguia enxergar, né? Mas é justamente o que ele fala muito, né? Nas circulares, nas cartas. É olhar pro alto sem tirar os pés do chão. Sim. É isso. É, porque às vezes a gente olha muito pro alto, mas tira Sim. os pés, aí ter esse equilíbrio, né? De conseguir enxergar Cristo no pobre em qualquer outro irmão que esteja... No enterro dele, no sepultamento dele, até todo mundo muito emocionado, a gente tem uns vídeos no YouTube, e tem uma fala de uma pessoa, né? De uma paroquiana que toca muito, que ela fala assim, Dom Helder pra mim era isso aqui. Aí é uma frase dele, né? Não é preciso estender manto para a palavra de Deus. O único tapete digno dos pés divinos é o teu eu, né? Ele se doava inteiro. Né? É isso, minha gente. Chegamos ao fim, assim, em altíssimo nível, né? Com Dom Helder. Tem muito material sobre ele, né? Muitos livros. Eu trouxe aqui, eu tenho um que eu comprei lá. Eu visitei essa Igreja das Fronteiras e quem for a Recife, vale a pena, né? Visita lá, tem as coisas dele, um memorial. Chama Um Olhar sobre a Cidade, que são algumas crônicas do programa de rádio dele lá, né? De Recife e Olinda. Vale a pena, tem muito, muito material, muito vídeo, documentário, livro. Aprofundem, porque isso é um caminho de santidade mesmo. A gente ter essa espiritualidade tão forte como ele tinha e esse olhar caridoso para os outros como ele tinha. Eu acho que é uma grande aula pra gente, né, de santidade. Verdade. Então, vamos seguir juntos aí nessa busca. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora, né? Todo o pessoal. Minha mãe encantada aqui botou Dom Helder tinha o coração em Deus e os pés fincados na terra. Isso vocês estavam falando, né? Inseridos na realidade do seu povo. A verdadeira prática do amor e fidelidade ao evangelho. Matheus Lira também, programa sensacional de hoje. Vicentino do Asfalto, é uma página, né? No Instagram. Deus faz parte aí. São os vicentinos que andam de moto. Menino, olha aí. Parabéns, pessoal, pelo belo programa. Que massa, minha gente. Muito obrigada a vocês que estão aqui, né? Obrigado, que alegria recebê-los aqui, né? Os vicentinos aí que praticam isso no dia a dia, né? No carisma, na espiritualidade. Falaram tão bem de Dom Helder aqui. Acho que foi muito bom o programa. Muito obrigada, minha gente. Um prazer realmente recebê-los aqui. E vamos seguir espalhando esse tipo de testemunho, né? O Brasil, principalmente, precisa disso, né? Precisa
conhecer esse tipo de testemunho, né? Acho que o dom da paz, né? Acho que essa é a igreja que a gente quer construir, né? Sim. Essa é a igreja que nós queremos construir, né? Essa doutrina social, o olhar para o pobre, para todos, né? Isso. O acolhimento, né? A exemplo da maior carta de direitos humanos, que é o Evangelho de Jesus, né? É isso que nós queremos. É isso mesmo. Muito obrigada. Você que chegou aqui hoje e ainda não segue o Instagram, @programa para o alto. Nós temos aí diversos exemplos de santos, já 62, acho que esse é o programa número 62. Então tem no Spotify, se você quiser escutar, tem no YouTube da Rádio Pop Cariri. Aproveitem aí, maratonem, porque tem muita história boa que nos ajuda a viver a vida verdadeira. Manda um alô Sim, pra manda um Leonardo alô aí, aí, tá Leonardo, não esqueça. Todo mundo da JMV, na verdade, né, que nos Todo acompanhou. mundo, ó. Valíria tá por aqui também, parabéns, belíssimo programa. E é isso, minha gente. Muito obrigada ao Colégio Siqudamas, que é nosso parceiro aqui oficial do Para o Alto. Segunda-feira estaremos aqui com mais uma grande história de santidade. E vamos juntos, né? Buscar isso que não passa, que o legado de Dom Helder nos inspire a buscar a vida verdadeira. Muito obrigada, minha gente. Boa noite para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Tchau. ZYR 612, Rádio Pop Cariri FM, 101,1 MHz, Campina Grande, a rainha da Borborema. 9 iguais.